Graças a Deus, saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, estou grato a Deus, pela vida, pela oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos na sua casa, na sua presença, para juntos prestar a Deus um culto racional. Louva a Deus pela tua vida, que Deus abençoe você, sua família. Tenha certeza que Deus ele tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 19. Veja se há alguém que está ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Deus abençoe. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Aleluia. Meus irmãos, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Igreja, eu peço, por favor, a tua atenção, reverência, a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Meus irmãos, esse texto, ele é o oposto, do texto anterior, do verso 35 ao verso 43 do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ou melhor, Lucas 18, do verso 35 a 43, aonde esse texto fala do cego de Jericó. E aqui o texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 10, fala de Zaqueu, o publicano. O texto de Zaqueu é o inverso do texto anterior do cego de Jericó, aonde a Bíblia nos mostra de um homem cego que não relata o seu nome, mas tanto o homem cego como Zaqueu publicano, ambos os dois, eles tinham o mesmo objetivo, lembrando que a situação de um era o mendigo, o Zaqueu, aliás, o cego de Jericó, ele era um homem que na visão dos judeus daquela época, era um homem que havia sido amaldiçoado por Deus, que provavelmente seus pais, sua família haviam pecado, e esse homem então estava pagando pelo pecado da família, pelo pecado dos pais, aonde ele nasceu cego.
E esse homem ele era discriminado, né, pela nação, pelos judeus, qualquer pessoa que tivesse qualquer enfermidade de nascença, era uma pessoa amaldiçoada por Deus aos olhos dos judeus. E esse homem cego, então, ele era um mendigo, ele vivia mendigando, ele era sustentado com aquilo que as pessoas davam a ele, com as esmolas, com o resto de comida. Enfim, assim era a vida desse homem. Ele vivia daquilo que as pessoas davam para ele. Só que no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, esse homem estava precisando de um milagre. Esse homem, ele precisava ver Jesus, ele precisava do milagre. E o ponto principal do cego é que ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele queria receber Jesus. Só que a Bíblia mostra que ele era cego. Ele não poderia ver Jesus, mas ele queria ver. Veja, Zaqueu, aqui a Bíblia mostra também que ele era um homem, né, judeu, todavia trabalhava para Roma. Esse homem ele era um chefe, né, dos publicanos, ou seja, tinha a alfândega, onde estavam ali os cobradores de impostos, havia muitos ali cobrando impostos, e esse Zaqueu ele era o chefe que coordenava todos os que recebiam impostos. Ele tinha o poder sobre cada um, sobre o dinheiro que arrecadava. Ele arrecadava o dinheiro dos judeus, esses judeus e o dinheiro era enviado para Roma. Então, pela função desse homem, ele era desprezado, ele era humilhado pelos judeus, pela a situação a qual ele se encontrava. A Bíblia mostra para nós que Zaqueu, ele não era um simples homem, ele era um homem, né, a qualidade aqui, ele era um homem rico, ele era um homem que possuía muitos bens, né, talvez tinha um salário muito bom, por ser chefe ali dos publicanos, e por isso ele se tornou rico. Só que em meio à riqueza de Zaqueu, havia no coração dele, no fundo da sua alma, a necessidade de ver Jesus. Ele também queria ver Jesus. Ele podia ver Jesus. Ele tinha olhos. Ele enxergava. Veja que o rico, ele podia enxergar. Ele queria enxergar, ele queria ver Jesus. E já já o cego de Jericó, o mendigo, ele queria ver, mas não podia, porque ele não enxergava. Então veja a situação, o paralelo. A Bíblia vai mostrar para nós que, além de Zaqueu ser rico, possuir muitas propriedades, havia uma coisa em Zaqueu que dificultava Zaqueu ver Jesus. Ué, pastor, mas ele era rico, ele podia certamente tudo. Sim, nem todo rico pode tudo. E Zaqueu, o motivo dele não poder tudo é porque a Bíblia diz que a sua estatura era baixa. Ele era um homem de estatura baixa, ou considerado nos nossos dias como um anão, um homem pequeno, porém de grande autoridade. E essa deficiência física em Zaqueu impedia que ele pudesse ver Jesus em meio à multidão. Certamente Zaqueu, sabendo, como também o cego de Jericó, que Jesus estava indo a Jerusalém, ia passar no mesmo caminho, no mesmo lugar. Antes, todavia, estava o cego de Jericó, e mais depois estava Zaqueu no mesmo caminho, mesma trajetória, mesma continuidade da história. Zaqueu, ele tem um plano, como também o cego de Jericó teve um plano, ambos os dois, veja as coincidências. O plano do cego de Jericó
em ouvir o barulho, a aglomeração que cada vez aumentava, o calor da massa, ele teve um plano para poder ver Jesus com a sua mão. De que maneira? Tocar em Jesus, sentir Jesus, ser tocado por Jesus. E o plano dele, a ideia dele era clamar. E ele vai abrir a sua boca, ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai gritar, vai gritar, vai gritar, de maneira que aqueles que estavam ali ao redor vão dizer: fica quieto, não incomode o mestre. Ou melhor, ele não vai te ouvir. A multidão é grande, a multidão oprime, é muita gente. Certamente o mestre não vai te ouvir. Não adianta você gritar. Mas preste atenção, que ele não se deixa ser calado, ele não fica quieto. E a Bíblia diz que com mais força, com mais veemência, com mais frequência, ele grita, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem misericórdia de mim. Ele usa toda a sua força, pois a estratégia dele naquele momento para poder ver Jesus, para chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que então, lá do meio da multidão, da massa, Jesus ouve aquele homem clamar. E Jesus para, ele é interrompido por causa de um cego, por causa de uma pessoa pobre, uma pessoa que era mendigo. Jesus para e ouve aquele homem clamar. Certamente, a Bíblia não menciona, mas a gente filosofa, a gente raciocina e pensa que os discípulos: mestre, por que tu paraste? Tu tem que ir a Jerusalém. Olha, está correndo quanto tempo? Mas Jesus diz: não, alguém está me chamando. Não, mas todo mundo te chama, todo mundo exalta, todo mundo clama por ti. Não, tem alguém me chamando diferente. E quando eu vejo o cego clamando por Jesus, então eu coloco um tema nesse título dizendo: a fé que clama, a fé que grita, a fé que invoca pela presença de Jesus, pelo toque de Jesus na sua vida. Amados e queridos irmãos, esse homem cego, ele não vê Jesus, mas esse homem, ele usa um meio, ele usa uma estratégia. Ele abre a sua boca e ele clama incansavelmente, incessantemente, veemente, até que ele seja ouvido, até que aquilo que está no seu coração seja exposto diante da multidão, na presença de Jesus. Deixa eu dizer algo para a igreja nessa noite, mediante essa palavra. Preste atenção. Talvez algum ou alguns entre nós já dissemos: como eu queria ver Jesus. Uma vez, uma senhora orava muito, clamava muito a Deus, de noite, de dia, madrugada, em todo o seu tempo que ela tinha disponível. Ela clamava, queria ver Jesus. E um dia, Jesus revelou a ela apenas o seu pé. E só dela tocar no pé de Jesus, ela se desmanchou. Aquilo já bastou, já foi suficiente para ela. Essa pessoa foi minha mãe. Ela teve essa experiência uma vez, há muitos anos, na década de 80. Talvez algum de nós, como eu disse aqui, pode estar perguntando ou pedindo: Jesus, eu queria vê-lo. Senhor, eu queria tocar em ti.
Senhor, eu queria ser tocado por ti. Ou você pensou, talvez, não expôs, não externou o que está no teu coração. Mas presta bem atenção uma coisa, que esse homem cego, era impossível a um cego fazer Jesus parar a sua comitiva, Jesus perder tempo para que pudesse atendê-lo, ouvi-lo. Mas Jesus parou, porque Jesus não despreza um coração que está quebrantado. Jesus não despreza uma lágrima. Jesus não despreza um servo que clama. Então, deixa eu sugerir para ti nessa noite, se você quer ver Jesus, quer tocar em Jesus, quer sentir Jesus, faça, como a Bíblia mostra, use uma estratégia. Qual é a estratégia? Começa a clamar. Arruma um jeito, um meio de você se aproximar. Zaqueu, ele arruma um meio de se aproximar e ver Jesus. O mendigo, o cego de Jericó, ele arruma um meio. Ele não poderia ver, mas ele poderia clamar. Ele quis chamar a atenção de Jesus. Pastor, não consigo, mas eu posso chamar a atenção de Jesus? Certamente, é óbvio que você pode chamar. Você pode abrir a tua boca, você pode começar a clamar. Você pode, como um desesperado, de maneira que aqueles que estão ao seu lado pode olhar, posso olhar e dizer: ei, meu irmão, ei, minha irmã, calma, porque o desespero, fica tranquilo, não precisa desesperar, não precisa gritar, Jesus ouve, Ele conhece até o nosso pensamento. Mas eu quero dizer à igreja que cada pessoa individual sabe o que está passando, e cada pessoa individual sabe a necessidade que tem. Eu não sei a necessidade da igreja. A igreja não sabe a minha necessidade. Jesus sabe de ambos, tanto minha quanto de vós. Só que nós precisamos externar, nós precisamos manifestar de alguma maneira para que a atenção de Jesus seja voltada para nós. O cego clama e Jesus para, e Jesus ordena: traga esse homem até a minha presença. Senhor, mas é um cego, traga ele à minha presença. Senhor, só vai perder tempo, não importa, traga ele à minha presença. Senhor, mas a hora já se faz tarde, por favor, traga a minha presença. Diante da presença de Cristo, o que o cego ouve, porque ele não vê, Jesus diz: que queres que eu te faça? Então, ele vai externar aquilo que está no seu coração com toda a verdade. Veja que nós, muitas das vezes, não somos sinceros em nossas orações, ou hoje nós fazemos apenas petição, nós não fazemos oração. Eu tenho falado isso aqui muitas das vezes para os irmãos. Oração é uma coisa e fazer petição é outra. Esse homem cego, ele diz, em resposta à pergunta de Jesus: mestre, eu quero ver. Ele é bem objetivo, ele diz que quer ver. Agora, quando eu olho para esse versículo, capítulo 18, verso 41 de Lucas, eu penso, eu reflito, e vem na minha mente: Senhor, se hoje nós não estamos mais orando, nós estamos apenas pedindo. Se o Senhor perguntasse a nós ou a mim: o que queres que eu te faça? Ou se Deus perguntasse para você, amado ouvinte, igreja de Deus: o que queres que eu te faça? Será que nós iríamos expor com objetividade aquilo que está dentro do nosso coração? Ou será que nós íamos pensar: peraí, eu estou diante do Todo-Poderoso,
E eu vou fazer agora uma reflexão como aconteceu com o início do rei Salomão, quando o Senhor apareceu para ele naquela noite, em sonho, e disse para Salomão: Salomão, meu servo, pedes o que tu quiseres, porque eu, Deus, te darei. Salomão, ele poderia ter pedido N coisas. Salomão poderia ter pedido, sei lá, não tenho nem palavras, porque não vivia o tempo de Salomão, não sabia o que era necessário para ele viver uma vida digna como um rei diante da nação de Israel. Mas uma coisa que Salomão ele vai pedir para Deus. Ele responde a Deus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu atender, reger esse enorme povo que não é meu, mas é teu. Senhor, eu quero sabedoria. Salomão, ele não vai pedir riqueza, porque ele queria sabedoria para poder entrar e sair, julgar aquele povo tão grande, que não era de ninguém a não ser de Deus. Então ele precisava que Deus capacitasse ele. Quando ele pede sabedoria, quando ele é objetivo, eu olho para essa petição, eu lembro o capítulo 6, o verso 33 do Evangelho de São Mateus. Presta bem atenção quando o Senhor Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas será acrescentada. Eu olho para este versículo, eu olho para Salomão respondendo a Deus: eu quero sabedoria para administrar. O Eterno olha para Salomão, vê que Salomão, ele já tinha sabedoria, porque ele falou com Deus com sabedoria. Ele não disse: Senhor, eu quero riqueza, Senhor, eu quero poder. Por que ele não pediu isso? Porque isso já era proporcionado a ele, porque agora ele era o rei. Agora ele tinha poder, agora ele tinha autoridade, ele ia ter finanças, ele ia poder fazer muita coisa. Então ele não pede isso, porque isso já era algo que já fazia parte do chamado dele. Ele já ia ocupar, já tendo poder para matar, para soltar, para instruir, para ir, para voltar, guerreia, faz guerra, não faz. Enfim, ele já era poderoso pela função que ele ocupa. Ele não precisava pedir, ele pede para Deus sabedoria. Então a Bíblia mostra que ele já é sábio em pedir sabedoria. Eu olho para esse homem cego, eu vejo que também ele é um homem sábio, mesmo ele sendo desprezível por ser um mendigo. Mas esse homem ele é sábio, porque o Senhor Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Se esse homem fosse um tolo, se esse homem fosse um ganancioso, se esse homem tivesse outro objetivo na sua vida, ele ia dizer: Jesus, olha a vida miserável que eu vivo. Senhor, eu só tenho uma capa. Meu Deus, eu não tenho ninguém por mim. Eu vivo de resto, de migalha, de sobra. Eu vivo de trocado. Senhor, me torna um homem próspero, me torna um homem rico. Senhor, eu quero ser abençoado. Jesus poderia fazer isso? Tranquilo. Mas ele tem sabedoria e pede para Jesus visão, ele quer enxergar. Porque se Jesus tornasse ele rico, o dinheiro que ele pudesse ganhar, a riqueza que Jesus poderia lhe proporcionar, ele não poderia operar os seus olhos, ele não poderia enxergar. E se tem uma coisa que é ruim para qualquer ser humano, qualquer pessoa, é a pessoa ser cega. Meus irmãos, e quantos dentre nós que tem olhos, mas não vê? Quanto dentre nós
Quantos ouvintes que acha que enxerga tudo, que vê tudo, mas é cego, como o profeta Isaías falou. Aqueles que têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas eles não falam. Quantos dentre nós estão assim? Porque não conseguem enxergar, contemplar a grandeza, a glória de Cristo, só olha para as coisas da terra, só estão preocupados com as coisas terrenas e nada mais. Quando Salomão ele pede sabedoria, Deus ele fica extremamente maravilhado, Deus é surpreendido. E o Senhor disse: Salomão, como tu não pediste grandeza, como tu não pediste exaltação, como tu não pediste riqueza, como tu não pediste a cabeça dos teus inimigos, eu te darei sabedoria, eu te darei riqueza, como nunca foi dado, como nenhum outro homem foi tido antes. E Salomão, então, todos nós conhecemos a fama, conhecemos a glória, conhecemos a sabedoria, temos oportunidade de ler alguns dos provérbios, como Eclesiastes, esse escrito por Salomão, e nós observamos uma sabedoria que é inexplicável. Então tudo isso Deus dá àqueles que sabem clamar a Deus, que sabem que tem objetivo diante da presença do Senhor. Então esse cego, ele consegue enxergar, Salomão consegue reinar, ter um reinado de 40 anos, um reinado de paz. E agora nós então olhamos para a situação de Zaqueu, o publicano. Zaqueu vai traçar uma estratégia, ele vai projetar um meio de ver Jesus. E a Bíblia mostra para nós que, tendo a estrada, o caminho de Jericó, Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar ali, mas ele não ia conseguir ver Jesus, porque a multidão era imensa. Havia uma árvore, uma árvore conhecida como sicômoro, como está aqui na minha tradução, na sua talvez pode estar uma figueira brava. Por que figueira brava? Era uma figueira, era um pé de figueira, era uma árvore que produzia fruto, porém era um fruto de baixíssima qualidade. Por isso tinha o nome de figueira brava. E então aquela árvore, uma árvore muito grande, que tinha os seus galhos, que iam para o outro lado da rua, para um lado, para o outro, enfim, uma árvore bem grande, sombrosa. Zaqueu, ele olha para aquela árvore, ele olha para a rua, ele tem um plano, já sei. Jesus vai passar ali. Se eu ficar no meio do caminho, o povo vai me atropelar. Se eu ficar na beira do barranco, eu não vou conseguir ver, porque a multidão é grande. Então eu tenho uma ideia. Eu vou subir no pé de sicômoro. Eu vou subir na figueira brava. Eu vou dando um jeito, vou até o galho lá no meio. O galho que está por cima da rua. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou estar lá em cima daquele galho. E ali então eu vou poder, não muito confortável, mas eu vou ver Jesus passar. Eu vou ver como que é esse Jesus, porque é o que eu quero fazer, isso é ver Jesus. E assim, meus irmãos, esse Zaqueu, esse publicano, ele faz. Presta atenção. Daqui a pouco, Jesus vem, a multidão vem. Agora, chama a minha atenção, quando eu leio esse texto, por quê? Porque em meio à multidão, todo mundo vestia igual. Presta atenção, meus irmãos, imagina uma multidão de crente. Imagina uma multidão, mais de 5.000 crentes andando. Vai estar lá um monte de homem de Deus, certamente a maioria de paletó e gravata, como eu estou aqui, de barba feita, com a Bíblia na mão, todo mundo de terno, andando, caminhando, dando glória, glorificando, cantando hino. Aquela multidão de homens, tudo igual, mulheres no meio. Ele nunca tinha
Ele nunca havia visto Jesus. Como que ele ia saber quem era Jesus? Todo mundo com cabelo grande, todo mundo barbudo, todo mundo com as suas vestes longas. Como que ele saberia quem era Jesus em meio àquela multidão? Certamente os seus olhos estariam fixos em cada cidadão, para ver algo diferente, para sentir algo diferente, para perceber quem era Jesus. Veja que ele não conhecendo Jesus, a Bíblia vai mostrar para nós que ele sentado olhando para o povo, daqui a pouco a multidão para, porque um homem para, e aquele homem parando, ele olha para cima, para o alto, todo mundo também olha. Certamente Jesus parado olhando, vamos filosofar, os discípulos, mestre, o senhor já perdeu tempo lá atrás, mas o cego estava ali, o cego lá de Jericó, estava ali no meio, que agora ele enxerga, agora ele pode entrar no meio do povo, ele estava ali. Mestre, o senhor já perdeu tempo lá fora com o ex-cego, o senhor perdeu tempo lá atrás, agora nós temos que ir para Jerusalém. O que o senhor está parado olhando para o alto? É mais uma pessoa, mais um que está te vendo. Certamente muitas coisas poderia Jesus ter ouvido acerca daquele homem. Mas Jesus olha, e aquele olhar de Jesus, presta atenção, aquele olhar de amor, aquele olhar penetrante, impactante, aquele olhar que atrai, que cobiça as almas. Jesus olha e diz, como que um brado, para que todos possam ouvir: Zaqueu! Chama pelo nome. Jesus não diz, ei, nanico, ei, baixinho. Jesus não chama de qualquer outra coisa, Jesus não dá um vulgo. Jesus olha e diz, Zaqueu, desce depressa, meu filho, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus irmãos, olhe para a situação. O homem que queria ver Jesus, a Bíblia mostra que esse homem agora, ele é visto. Jesus enxerga. Jesus vê, os olhos poderosos de Jesus enxerga. Jesus ali analisa esse homem Zaqueu da cabeça aos pés. E Jesus sabia que Zaqueu não queria só ver, Zaqueu queria aceitar, Zaqueu queria receber, Zaqueu queria abraçar, Zaqueu queria ouvir de Jesus, Zaqueu queria aprender, Zaqueu queria ser um discípulo, Zaqueu queria hospedar Jesus em sua casa, Zaqueu queria fazer um banquete para Jesus. Jesus vê tudo isso em Zaqueu, e Jesus manda ele descer depressa. Veja que a estratégia de Zaqueu, para muitos que estavam ali ao redor, por perto, talvez algum fez como ele, subiu também, ficou ali aquele monte de gente, parece um monte de pombo num galho de árvore, mas Jesus foi direto para Zaqueu, como Jesus naquele dia, no primeiro dia da semana, no dia de domingo, uma semana que Jesus havia ressuscitado, Jesus ele aparece, ele entra na casa dos discípulos, tudo fechado. Jesus diz, a paz seja convosco, receba o meu espírito. Jesus conversa, come mel, come peixe, dizendo que ele não era um espírito, que era ele, todo mundo creu. Mas havia um homem chamado Dídimo, conhecido como Tomé, que quando os discípulos disseram que Jesus fora na sua casa, ou na casa deles, ele disse, não, mentira, de maneira nenhuma eu acredito, eu não creio, eu só creio se eu ver nas suas mãos a marca do cravo,
Se eu ver do seu lado a marca da lança, aí então eu creio que é ele, pelo contrário eu não creio. Na próxima semana, Jesus volta quando Tomé está em casa. Jesus entra com tudo fechado e Jesus diz: paz seja convosco, e Jesus vai direto até Tomé. Tomé, coloca aqui a tua mão, Tomé. Olha aqui, ó. Veja, sou eu. Olha a marca do cravo, Tomé. Coloca aqui o teu dedo. Veja aqui, Tomé. Jesus abre aqui a sua veste. Olha aqui do lado, Tomé, a marca da lança onde eu fui furado. Olha onde o soldado me furou com a lança. Naquele momento, quando Tomé olha para as mãos, olha para o lado, Tomé perde as forças. Tomé cai por terra, prostrado, e diz: Senhor meu, Deus meu. Ah, Tomé, porque tu me viste, agora tu crês? Veja, bem-aventurados são todos aqueles que não viram, mas creram. Assim Jesus foi direto para Zaqueu, como foi para Tomé. A Bíblia vai mostrar para nós que Zaqueu desce e abraça Jesus. Jesus abraça Zaqueu. Certamente Jesus pega ele no colo, abraça Zaqueu, e a Bíblia diz que é aquele encontro jubiloso, é aquela alegria, aquela coisa tremenda, maravilhosa. E a Bíblia vai dizer para nós que, vendo todos isto, toda a multidão, todo o povo, os judeus que odiavam Zaqueu vão começar a murmurar, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas presta atenção um pouquinho, deixa eu comentar algo. Existe uma visão teológica, que essa visão teológica chama a nossa atenção para outro lado. Assim, é um pouco fora do normal da pregação que a gente ouve. E qual é essa visão teológica? Essa visão teológica vai dizer para nós que Jesus, ele não quis entrar na casa do mendigo cego de Jericó, mas Jesus, sendo interesseiro, ele preferiu entrar na casa de um rico, como Zaqueu era rico, mas o outro era pobre. Então Jesus, ele preferiu, há uma visão teológica que leva Jesus para esse caminho, como Jesus era um interesseiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus é um homem. Se existe uma pessoa que não tem preconceito, é Jesus. Se existe uma pessoa que não faz acepção de ninguém, essa pessoa é Jesus. A Bíblia diz que ele veio, ele falando que ele veio para os pecadores. Zaqueu era o quê? Era um pecador. O cego de Jericó era o quê? Era um pecador. Jesus diz que ele veio para os pecadores. Jesus diz que ele veio para os doentes. Zaqueu era um quê? O que ele era? Um doente na sua alma. A sua alma estava doente, precisava ser curada. O cego de Jericó era o quê? Era um doente, precisava ser curado. Então Jesus não faz acepção de pessoa. Para Jesus, tanto um quanto o outro a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus não está preocupado com o sexo. Jesus não está preocupado com a raça. Jesus não está preocupado com a cor, com o diâmetro. Ele não está preocupado com a estatura. Ele não está preocupado com o poder. Jesus está preocupado com apenas uma coisa, e essa coisa chama-se alma. Tanto o mendigo, tanto o miserável, tanto o rico, tanto o poderoso, todos eles têm algo em comum.
E esse algo chama-se alma. E quanto mais o homem tem, quanto mais poder o homem tem, mais miserável, mais pobre se torna a sua alma. Porque ele não se preocupa com a sua alma, ele se preocupa com o seu bem exterior, com a sua aparência, com o seu status. Ele não está nem aí para a alma, ele não quer nem saber. Então a alma de Zaqueu chorava. A alma de Zaqueu precisava talvez mais que a alma do cego de Jericó. Ambas estavam numa situação idêntica. Então Jesus estava ali para curar tanto uma quanto a outra. Jesus estava ali para derramar o bálsamo. Só que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, vai começar a murmuração. Aí ó, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, tá vendo? Falando para os discípulos dele. Não falei para vocês? Aí ó, é enganador, é um charlatão. Olha lá onde ele vai, ó, na casa do rico, do impostor, do pecador. Se ele fosse mesmo o que ele diz que é, o Rabi, o Filho de Deus, ele saberia que esse aí tira de nós para dar para Roma. Meus irmãos, quantos de nós que julgamos pelo olhar? Quantos de nós que julgamos pelo aquilo que nós vimos? Quantos de nós que lançamos vida? Quando eu digo vida, eu estou dizendo alma. Quantos de nós que lançamos alma na rua? Lançamos almas na mão do diabo, leva embora, leva para o inferno. Quando em contrapartida, era para nós abraçar, era para nós receber, era para nós colocar um prato com comida, um copo com água, colocar uma cadeira ao redor da mesa, dizer senta-te, coma, beba, colocar ali um colchão, preparar ali um lugar, deita, dorme. Ué, mas ninguém faz isso. Não, mas eu sei, mas eu sou crente, eu tenho o amor de Deus, eu cumpro a palavra de Deus. A gente pergunta, quem de nós hoje que está fazendo isso? Quantos de nós que bate aqui ó, no tórax? Eu não sou, como eu preguei na sexta-feira, lá no capítulo 18, o versículo 11, 12, 13, aqui desse mesmo evangelho de São Lucas, quando aquele fariseu, ele entrou no templo, cabeça erguida, empinado. Senhor, eu não sou como esses outros, como esses pobres, eu não sou como esses miseráveis, esses pecadores, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esses pecadores. Depois vem o publicano, quando ele entra, já de cabeça baixa, gritando, Jesus, meu Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Então veja que um conhece que é pecador, que se humilha, tem outro que já se exalta, acha que ele é alguma coisa e que os outros não são nada. Meus irmãos, a minha alma tem o mesmo valor que a tua alma tem o mesmo valor que a minha alma, a tua, tem o mesmo valor que a alma de uma prostituta. A minha alma, a tua alma tem o mesmo valor que a alma de um mendigo, de um miserável. A nossa alma tem o mesmo valor que o valor da alma de um pinguço, de um cachaceiro, de um drogado. A alma tem o mesmo valor, não existe alma superior ou inferior, a alma tem o mesmo preço. E Jesus, ele está preocupado com alma, ele não está preocupado com posição social, ele não está preocupado com cor, com sexo, com raça. Jesus está preocupado com almas. E aí quando nós olhamos para essa situação, nos colocando na posição aqui do fariseu, porque muitas das vezes nós somos fariseu, desculpa de falar dessa maneira, a gente tem que ser realista. Isso aí não pode estar comigo não, esse aí não pode andar comigo não. Às vezes um ser simples, humilde, a gente o torna desprezível, lança fora uma alma
que está precisando ser alimentada, está precisando de um bálsamo, está precisando de uma palavra, a gente, lança o 42 no traseiro e joga lá no meio da rua. Joga a alma fora, e sabe quem está andando do nosso lado? O diabo está andando do nosso lado, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, por causa da nossa altivez. Você acha que um soberbo, um altivo, um orgulhoso, você acha que o Espírito Santo está andando com ele? Não. Quem está andando com ele é o diabo. Aí a gente prefere estar com o diabo do nosso lado e joga uma alma que pode ser recuperada, que pode ser curada, restaurada, que pode ser um grande instrumento na mão de Deus amanhã. Será que os irmãos estão entendendo a situação? Aí veja, eu pergunto, quantos de nós que trazemos alma para dentro da igreja? Quantos de nós, quanto tempo faz? Reflita você agora, minha irmã. Reflita você agora, meu irmão. Quanto tempo que você não convida um amigo, uma amiga, para vir à igreja? Lembra quando você estava no mundo? Quantos amigos você tinha de bar? Rodada de bar, de sinuca, de carta. Hoje eu pago, hoje é comigo, hoje eu faço a média. Ia pescar, jogar bola, multidão. E por que hoje a gente não consegue trazer um para a igreja? Por que a gente não consegue trazer? Às vezes não consegue trazer o marido, não consegue trazer a esposa, não consegue trazer o filho, a filha, o pai, a mãe, o vizinho. E a pessoa chama, a gente vai para festa, vai para aniversário, vai para casamento, vai para churrasco, vai para todo lado. Quando a pessoa chama, por que você não convida, não chama alguém para vir para a igreja? Ah não, pastor, aquele é um perdido. O senhor não sabe o que eles fazem. Lembra quando você também fazia igual ou pior? Olha o que Jesus fez na tua vida. Será que Jesus não pode fazer na vida deles também, por intermédio do teu testemunho, por intermédio do teu convite? Será que Jesus não pode... Ah, pastor, não é macumbeiro. Ué, o macumbeiro não tem uma alma dentro dele? Não, pastor, porque é ladrão, não tem uma alma dentro dele? Não, pastor, porque é uma prostituta, a prostituta não tem uma alma dentro dela? Igreja, nós temos que olhar as pessoas num olhar de igualdade, de unidade. Nós temos que olhar para as pessoas como todos são como nós, não existe ninguém melhor. Não, pastor, mas é que... Não, isso aí Jesus vai ajustar, fica tranquilo. Jesus vai fazer a obra, Jesus vai endireitar, Ele tem as ferramentas para ajustar cada um segundo a sua vontade. Eu não vou fazer nada, você não vai fazer nada, só convida, deixa que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai trabalhar no coração, ela vai penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração humano, a palavra vai fazer o que tem que ser feito. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ver as pessoas como nós vemos a nós. Não podemos ser egoístas. O céu cabe todo mundo. Não é só para mim, não é só para você, é para todos, desde que queiram. Voltando aqui. Todo mundo questiona, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas o verso de número 8 vai levar nós a refletir. Presta atenção, versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes ou quadruplicado. Meus irmãos, presta atenção. Zaqueu, ele falou isso deliberadamente, espontaneamente? Não. Jesus hospeda na casa de Zaqueu. A Bíblia não revela quanto tempo Jesus ficou na casa de Zaqueu. Se ele ficou 1 hora, 2, meio-dia, meia-noite, se ele passou um dia, uma semana, a Bíblia não revela. Mas aonde Jesus estava, quando havia multidão, Jesus ele não enchia a barriga, Jesus não bebia, não embriagava, porque a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então Jesus agora vai pregar para Zaqueu. Jesus vai falar sobre a história do homem rico, que está aqui no capítulo 18, aqui, o rico de qualidade, o mancebo de qualidade. Quando o Senhor diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus, Jesus prega isso para Zaqueu, que aquele homem preferiu mais a sua riqueza, mais o seu bem, todavia lembrando que ele preferia guardar. Não, Senhor, eu guardo toda a lei, eu vivo a lei, desde a minha infância, da minha juventude eu tenho guardado, eu pratico. Então Jesus vende tudo, dá aos pobres, vem, me siga, e tu terás uma morada no céu. Ele baixou a cabeça, deu meia volta, foi embora. Eu creio, acredito que Jesus pregou essa palavra para Zaqueu. Zaqueu não abre a boca para falar isso deliberadamente, sem nenhuma pregação, ele não se manifesta, porque toda ação tem a reação. Aqui mostra a reação, a ação foi a palavra, foi a pregação. E aqui a reação é: Senhor, eu dou aos pobres metades dos meus bens. Eu vou vender, Senhor, tudo que eu tenho, metade eu darei aos pobres. Mas uma coisa, eu conheço a lei, e a lei diz que se for tirado algo de alguém injustamente, foi tirado na mão grande, foi roubado, furtado, tem que devolver 4 vezes, tem que devolver quadruplicado. Então eu vou vender tudo, metade da minha riqueza eu vou dar aos pobres, e se alguém aí, vocês estão me ouvindo, se alguém sentiu algum dia que eu defraudei, que eu tirei alguma coisa de vocês, que eu cobrei um imposto a mais do que aquilo que é lícito, pode se manifestar que eu vou cumprir a lei e vou devolver 4 vezes o que foi tirado. Sabe o que é isso, igreja? Isso chama-se conversão. É ele sair do caminho que ele estava e se converteu para o caminho de Cristo. A verdade o libertou. Eu me recordo, deixa eu lembrar aqui, acho que eu já falei isso, mas é necessário para a ocasião aqui da palavra. Certa feita, nós estávamos pregando num culto de Santa Ceia, numa missão que nós fizemos fora do Brasil. Estávamos pregando na igreja, no nosso ministério, e havia muita gente na igreja, está lotada, está comprimido o negócio. Eu estava dando ensinamento acerca de adornos, de usos exteriores, porque após o culto, o povo ia sair, ia ficar somente os irmãos de ceia. Eu aproveitei o culto para dar um ensinamento para as pessoas. Estava dando um ensinamento, falando sobre os adornos exteriores de homem, de mulher, enfim, de brinco, correntinha, piercing, pulseira, colar. Meus irmãos, eu nunca havia visto aquilo antes. E quando nós começamos a pregar e mostrar, lendo na Bíblia em Pedro, Timóteo, Isaías, entre outros, e mostrando, abra a tua Bíblia, né? Estava pregando em idioma espanhol,
e mostrando na Bíblia, capítulo, versículo. Igreja, eu nunca vi aquilo, ó. Presta atenção. Arrancava corrente do braço, tirava colar do pescoço, tirava brinco, anel que não era aliança. Eu fiquei de boca aberta olhando para aquilo, falei, Senhor, e a glória de Deus caiu, o poder de Deus, ou seja, um povo sendo liberto pelo poder da palavra, isso chama-se conversão. Olha a diferença de Zaqueu, que ouviu, creu, se converteu. E quando há conversão, há mudança de hábito, há mudança de caminho, há mudança de obra, há mudança de mentalidade, que é chamado metanoia, é a mudança de pensamento, de visão, de caminho. Tem vários segmentos, mas vamos se ater a isso. Presta atenção. Hoje a igreja está como a igreja onde nós estávamos. A igreja, o povo que é crente, não é ouvinte apenas, não é visitante. A igreja descambelou de ribanceira abaixo, começou com uma bolinha só de neve, uma bolinha de gude de neve, e hoje o negócio está de forma que não tem como se conter. Prega-se, esguela, soa, transpira, torce paletó, mostra na palavra, pregador com voz que parece trovão, pregador com sabedoria que parece Apolo pregando, parece Paulo pregando. E o que está acontecendo com o povo? Dá a impressão que está se pregando para mortos. Dá-se impressão que está se pregando para pessoas que a vida é minha, eu faço o que eu quero. Se Deus é Deus, se Deus é bom, Deus precisa me abençoar. Deus precisa me dar vitória. Eu quero milagre, eu quero cura para viver a minha vida, para continuar o que eu estou fazendo. É isso que a gente está pedindo para Deus. Não está havendo conversão. Não está havendo arrependimento. Por mais que pregue, que fale, que soe, todo dia batendo. Mas eu creio, eu não vou parar, porque Jesus me chamou para isso. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O martelo bate, por mais que você olhe e vê que nada está acontecendo, mas daqui a pouco você vai ver a penha, você vai ver a pedra, ela rachar. Uma hora vai cair parte para um lado, parte para o outro, uma hora vai rachar. Nós só não podemos desanimar. Eu não desanimo, eu não tenho medo. Espero que você também. Talvez você pode ser rude, talvez você pode ser durão, durona. Não vou ceder. Não estou falando para você ceder a mim. Aqui, ó. Você tem que ser submisso e ceder isso aqui, ó. Não é a mim, não. De jeito nenhum. Zaqueu cedeu, não foi por causa da multidão. Zaqueu cedeu por causa da palavra de Jesus. A palavra cortou como um bisturi, cortou o coração de Zaqueu. Mestre, eu vou vender tudo, vou dar metade aos pobres. Se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes. Quando Jesus ouve isso, Jesus vai dizer, olha aí, como eu falei que então houve conversão. Versículo 9, Jesus vai dizer, hoje veio salvação a essa casa, pois também este Zaqueu é filho de Abraão. Por que é filho de Abraão? Porque ele teve fé, porque ele creu na palavra de Jesus. E se nós não estamos nos convertendo, se nós não estamos sendo filho de Abraão, é porque não está existindo em nós mais fé. Porque se houvesse fé, nós abriríamos o nosso coração para Jesus. Hoje a vaidade está imperando. Hoje é uma mulher
querendo ser mais sensual do que a outra. Cada uma querendo ser mais bela, mais bonita. Não é para Jesus. Se bem que há pastores que pregam dizendo para as irmãs: olha, vocês têm que se cuidar. Vocês têm que ir para salão de cabeleireiro. Vocês têm que ir para o spa. Vocês têm que ir para aquele forninho lá para queimar o corpo, para fazer marca. Se bem que é pastor sem vergonha, adúltero. A Bíblia fala para nós que a beleza das irmãs não é no exterior. Sabe por quê? Porque Deus já te fez bela. A mulher por si só ela já é bela. Ela tem uma beleza que é inexplicável na sua naturalidade. É diferente do homem. O homem é totalmente diferente. Até quando você vê uma criança homem e você olha uma criança mulher, você vê já a beleza. Mulher já é bela por natureza. Sabe por quê? Porque você foi feita a imagem e a semelhança do teu Deus. Mulher não precisa retocar. Mulher não precisa se enfeitar. A mulher na sua natureza própria, na sua vestimenta natural, a mulher já é bela. Quando a mulher ela começa a se enfeitar, desculpa da expressão, se emperiquitar muito, é porque ela está querendo chamar a atenção de alguém. É porque ela está querendo provocar alguma coisa em alguém. Ela está querendo mexer com alguma mulher, ou ela está querendo mexer, chamar a atenção de algum homem. Então, minhas irmãs, por favor, vocês que são senhoras, que são mulheres, contente-se com a forma que Deus vos fez. Ah, pastor, mas o tamanho do meu corpo, não importa. É problema de hormônio, é alguma coisa, procure um médico, tome um remédio. Vigie naquilo que você come, se você não está satisfeita. Mas eu tenho certeza que o seu marido está satisfeito. Não, pastor, é que o meu cabelo está embranquecendo, é que não sei o quê, peraí, a tua idade está chegando. A Bíblia diz que o cabelo branco é coroa de glória que o Senhor dá para os homens e dá para as mulheres, devido à experiência que eles estão tendo na terra. Ai, mas é que as pessoas vão olhar e falar que eu estou ficando velho, ué. Você quer ter 50, 60 e não quer se conter? Não quer acreditar que você tem essa idade? Então nós precisamos nos conformar com o que nós somos. Se você não se conforma pelo que as pessoas falam, se conforme pelo que a Bíblia fala. Eu encerro. Todavia, eu quero deixar aqui uma palavra, 2 versículos, para a tua meditação, para você refletir acerca do que eu estou te dizendo. Não estou pedindo para você acreditar em mim. Não estou pedindo para você fazer o que eu estou mandando, não. Eu estou pedindo que você se converta pelo poder da palavra. Que você se arrependa, não pelo que eu digo, mas pelo que está escrito. Presta atenção no Evangelho de São João, capítulo de número 12. Que benção. Dá a impressão que eu estou pregando para o climatizador, para as cadeiras, ventilador. Estou pregando, o povo está assim. É isso aí. Continue assim. Você está sendo eleito com toda a força para ir para o inferno. Despreze a palavra de Deus. Espera aí, você vai ver onde você vai chegar. Ouça o que eu vou ler. João capítulo 12, verso 47 e verso 48. 47 nos diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Verso 48. Quem me rejeitar a mim,
e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Suponho que não preciso falar mais nada, está no bom português, né? Está no vernáculo, ou seja, no português rachado, claro, que qualquer um entende. Então que os irmãos levem isso para meditação na tua casa, para a lição de casa, reflita. Você não é obrigado a aceitar, mas se você desprezar, naquele dia a palavra, ela te condenará. Palmas para Jesus, as horas se foram. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo.